mais alguns hinos para cantar, se der tempo depois. Agora vou passar para o pastor Walter. E lembrando o pastor Walter que após a leitura, a irmã Débora vai cantar o seu hino. Então o pastor Walter pode assumir a plataforma. Somente crer. Boa noite com Jesus. Que a graça do Senhor continue conosco. É um privilégio muito grande para nós estarmos na casa do nosso Deus. Em primeiro lugar, agradeço a Deus por estar vivo neste dia, nesta noite. Também agradeço pela vida do pastor Zizito, nosso pastor aqui. E agradecemos a Deus pela vida de cada irmão, cada irmã, porque sem o povo não existe igreja, e sem o pastor não existe igreja. Para mim é um grande privilégio estar aqui com vocês. Amém? Graças a Deus. Eu agradeço a confiança do pastor Zizito, pregar no seu púlpito, e trago a saudação da igreja de Campo Grande, da igreja de Bandeirante, para todos vocês. Nossos irmãos mandam um abraço. Nós vamos ficar de pé em reverência à palavra. Eu quero ler aqui em Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 44. Há poucos dias nós tivemos a Santa Ceia, tanto em Campo Grande como vocês estiveram aqui. E eu quero discorrer desse assunto como se fosse uma escola dominical. Para mim, o melhor culto é a escola dominical e o culto de comunhão, comunhão de oração, quando a igreja se reúne em oração. E desta feita está comigo a minha esposa, todos conhecem, a minha filha Elisama, sua filhinha Maria Clara, lá do litoral. E temos enfrentado uma temperatura baixa, vocês são acostumados, né? A minha filha não é acostumada, eu sou acostumado tanto com frio, muito frio e muito calor. Glória a Deus. Atos capítulo 2, a partir do verso 42, está escrito: E perseveravam
na doutrina de quem? Dos apóstolos. Aí vem o que? Uma vírgula, né? E na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede, poder estar aqui na tua casa. Te agradecemos pelo pastor Zizito, Senhor. Te agradecemos pelo ministério local, Senhor, os diáconos, evangelistas, auxiliares, os anciãos, pessoal da música, Senhor, todo o teu povo. Cada um tem um lugar no corpo do Senhor aqui nesta cidade. Te agradeço pelo meu filho Israel, pela acolhida, Senhor, como tem sido bom para nós. Também, pastor Zizito, sua esposa, irmã Terezinha, têm sido anjos para nós. Nós te agradecemos por este nosso pastor aqui nessa cidade, na região, tem sido uma bênção para todos nós. Senhor, e agora que vamos falar da tua santa palavra, unja meus lábios para falar, unja os ouvidos do teu povo que vai ouvir, unja o coração que vai guardar. Nós te pedimos, confiados no nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai, irmãos. Vamos ter um hino. Pra mim é o bastante, tua graça é o que me faz firme continuar, pois a luta que às vezes é sufocante e cansado penso que não vou ao céu chegar. Mas olhando para o Calvário, vejo teu lindo olhar, que sem culpa tudo sofreu para me resgatar. Aquele dia no Calvário mudou o meu viver. Pude sentir o quanto eu te fiz sofrer. Foi açoitado, humilhado, tudo suportou. E o teu sangue me tornou bem mais que vencedor. E não há neste mundo maior prova de amor, pois salvou-me quando ainda era pecador. A minha vida a ti, Senhor,
eu quero ofertar, derramar todo o meu ser diante de teu altar. Quero sentir a tua presença, sentir o teu amor, obedecer a tua palavra, ó meu Senhor. Aquele dia no Calvário mudou o meu viver. Pude sentir o quanto eu te fiz sofrer. Foi açoitado, humilhado, tudo suportou, e o teu sangue me tornou bem mais que vencedor. E não há neste mundo maior prova de amor, pois salvou-me quando ainda era pecador. E não há neste mundo maior prova de amor, pois salvou-me quando ainda era pecador. Podemos dizer assim, graças a Deus? Graças a Deus. A irmã cantou um hino como se a gente estivesse tomando um cafezinho quentinho, né? Um cappuccino. Mas há poucos dias nós tivemos a Santa Ceia. E aonde eu estou indo, estou levando essas 4 coisas que nós encontramos no livro de Atos, porque são muito importantes para a igreja. Poderia trazer uma mensagem de avivamento, mas eu entendo que o avivamento para a noiva, como disse o profeta, ensinar a palavra é pisar em gelo fino. E o verdadeiro avivamento na igreja é relembrar e viver as coisas que nós já temos recebido. Irmão Brana gostava muito de assuntos que verdadeiramente estabeleciam a igreja. É como um pai, uma mãe que se assenta com seus filhos e começa a dizer assim, olha, essa companhia que você arrumou no colégio, meu filho, aquele e tal, você começa a lembrar, sabe, daquele homem que aconteceu isso, porque ele começou desse jeito, aquela moça. Então, eu penso que o culto é uma coisa muito sagrada para nós. Nesse frio, pessoas saírem de suas casas, se assentam em bancos frios para ouvir. Se não é Deus, não compensa vir. Se não é Deus. É o senhor que tem a sua esposa no hospital, irmão? Está em casa. Se o senhor pudesse, estaria com ela, mas o senhor está aqui. Então, eu penso, pessoas, irmãs segurando crianças, irmãos idosos, que vêm para a igreja, num frio como este. O irmão Brana diz no parágrafo 22, da festa das trombetas, que esses tempos serão tirados de nós. Então, nós devemos aproveitar cada minuto
cada segundo, porque esses tempos se acabarão. Tudo nesta vida passa. Você tem tristeza? Vai passar logo. Está muito alegre? Você também, essa alegria vai passar. Eu entendo que tudo na vida amadurece. Se posiciona, um casamento amadurece, se posiciona. Um homem amadurece, se posiciona, uma mulher, e assim vai. Uma igreja, um ministro. No início tudo é festa. Mas logo começa a chegar as coisas, as provas, as lutas, as tempestades. Mas eu quero destacar aqui, com a permissão do nosso pastor Zizito, 4 pontos baseados na mensagem do irmão Branda, nosso profeta. Isso tanto serve para os crentes antigos como os novos, para os visitantes, porque aqui se encontra uma definição doutrinária. Então, entrar nisso aqui sem cunho do irmão Branda é muito arriscado. A primeira coisa que nós encontramos aqui, até onde a gente entende, foi São Lucas que escreveu o livro de Atos, o grego, né? Filho de grego com hebreu. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A gente pensa que a Santa Ceia é a comunhão, mas a comunhão ela vem antes do partir do pão. Você come do pão, bebe do vinho, porque você já está em comunhão. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nós temos uma escritura em Efésios capítulo 2, versículo 20, 21, 22, onde está escrito: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então, a nossa doutrina, ela está baseada na doutrina apostólica. Você crê nisso? Diga amém. E dentro desta doutrina, batismo nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo, isso é doutrina. Crendo em Deus, com 3 manifestações ou ofícios, Pai, Filho e Espírito Santo. Batismo não salva, mas o batismo é a porta. Você começa toda a sua experiência cristã através do batismo. É invocado o nome do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Então, a partir daquele momento, seus pecados passados são perdoados. Eu estava pregando num casamento, e lá no meio, o pastor dizia, tinha um criminoso, um homem que já tinha matado muita gente, terrível. Quando ele me ouviu dizer assim, que o batismo perdoa os pecados passados, no final do culto ele me chamou e disse, eu quero isso para mim. Então, todos os meus pecados passados são perdoados? Falei, de acordo com a Bíblia, para perdão de pecados. Então, a partir daquele momento, Deus te vê limpo, puro. E com a conscientização de um cristão, que o Espírito Santo dá, você erra por livre e espontânea vontade, e você tem que confessar a Deus, a partir do batismo.
E ele está quase sendo batizado. Ele quer o batismo. Agora, o irmão Branda, na mensagem A Semente da Serpente, parágrafo 251. Quero pregar nesta noite, amanhã à noite também. O pastor Dizito já nos encarregou disso. Unicamente no que o irmão Branda disse, porque a fé de rapto está nas mensagens. Nós não precisamos de outra coisa, só da mensagem. Nós cremos no lava-pés, nós cremos na ceia, irmão Branda dizendo, nós cremos na segunda vinda de Cristo, o corpo visível do Senhor, não espírito, mas o corpo do Senhor Jesus, vindo outra vez na glória. Logo que Jesus subiu, foi assunto ao céu, Atos capítulo 1, aqueles varões galileus estavam olhando para cima, os apóstolos. 2 anjos apareceram e disseram, varões galileus, por que estáis olhando? Correto? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai subir do mesmo jeitinho. Então, quando ele descer, vai ser cabeça, tronco e membros. Cabeça, tronco e membros. Nós cremos que aquela nuvem é a vindicação do ministério do irmão Branda e a vindicação dos selos. E todos os mistérios que foram revelados, você encontra na mensagem, senhores, é esse o tempo. Então essa não foi a vinda de Cristo. Isso daí foi uma vindicação do ministério do 7º anjo. Amém? Nós cremos na ressurreição física dos mortos para receber um corpo. O irmão Branda disse que Deus não vai mandar anjos nas catacumbas, nas sepulturas, com paz, tirando os ossos e assoprando aquela... Não. Quando nós ouvirmos aquela última trombeta, aquela que soou lá, aquela trombeta, a voz de Jesus. Apocalipse capítulo 4. Ao Espírito e à noiva diz, vem. Lázaro ouviu a voz de Jesus na sepultura. Se levantou, saiu. Esta aqui é a voz da ressurreição. Você quer ter vida plena? Lê a mensagem. Você vai subindo, vai subindo, vai subindo. Quando chegar essa maturidade, então aí se cumpre aquilo que o irmão Branda disse, capítulo 4 de Apocalipse, aquilo ali é a noiva. Ao Espírito e a noiva diz, vem. Então é a hora da gente subir. Cremos na ressurreição física dos mortos, para receber um corpo não velho e enrugado, como fomos para a sepultura, mas um novo, a própria flor da juventude para viver para sempre. Deus não vai aproveitar nada desse corpo enrugado, cansado. E diz o profeta, quando nós sairmos daqui naquela ressurreição, não haverá nenhum canceroso, nenhum aleijado, nenhum cego, ninguém subirá doente. Todos terão saúde. Corpos transformados, vidas transformadas. Por isso que nós estamos sendo reunidos aqui, para estarmos juntos amanhã. Glória a Deus. Nós cremos que há somente uma forma de vida eterna, e esta é a vida que você recebe de Cristo Jesus. Portanto, nós não cremos em punição eterna, nós cremos em um inferno, fogo, enxofre, queimando. Mas nós não cremos em queimar para sempre, sempre, né? Eternamente. Se isto acontecer, você tem vida eterna. Mesmo no inferno, você tem vida eterna. Há somente uma vida eterna, esta vem de Deus. Você crê nisso, diga amém.
Isso é correto, diz o profeta. Você será queimado, aqueles que forem julgados. Você será queimado talvez por 1 milhão de anos, 10 milhões de anos. Eu não sei, mas você não pode ter vida eterna. Você pode queimar para sempre, mas não eternamente. Há uma diferença entre eterno e sempre. Sempre é sempre, sempre, uma conjunção. Significa um espaço de tempo, mas eterno. Você não tem punição eterna, você tem vida eterna, porque há somente uma forma de vida eterna, e aquele que tem vida eterna vive as bênçãos de Deus eternamente. Amém? Agora, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Agora nós vamos falar sobre a comunhão. O irmão Brana diz, possuindo todas as coisas, 142, a comunhão não é o pão, não é o vinho. A comunhão é falar com Deus. Quantos irmãos não tomam a ceia todo mês? Tomam uma vez ao ano, uma vez cada 10 anos. A gente conhece gente nesse mundão aí, que só ouvia o programa de rádio e mantinha aquela comunhão perfeita com Deus. Isso aí é falar com Deus. E também, nós lemos em Atos 4:32, e era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Você quer que o Salmo 133 se torne vivo na sua vida? Deixa as coisas tudo serem comum. Nós nos reunimos lá na nossa igreja, pregando para o povo sobre esses assuntos, e mostrando isso aqui. E era um o coração. A minha casa tem que ser casa do irmão. Meu carro tem que ser carro do irmão. A gente às vezes vai passando numa avenida, o irmão desce do ônibus, vai sozinho naquele escuro, uma irmã, você está com sua família, para, leva. Faça do seu carro parte dessa comunhão. Está passando frio? Arruma um casaco. Está com fome? Arruma uma comida. Comunhão é muito mais comprometedora do que a gente pensa. E, no entanto, não é o partir do pão. Todas as coisas lhe eram comuns. Olha aqui que o irmão Brana vai dizer. E este é um símbolo que tomamos, que cremos em sua morte, corpo ferido, sua sepultura e ressurreição. Cremos na presença do Espírito Santo. Quando você vê o irmão Brana dizer na mensagem, cremos, é ponto doutrinário. Cremos que ele nos tem dado vida eterna e não podemos morrer. O irmão Fred Francis, como é que é o nome dele mesmo? Frank Bosworth. Quando estava morrendo, o irmão Brana foi lá. Ô, irmão Bosworth, o senhor está morrendo. Ele deu uma olhada assim, eu penso que deu um sorriso, falou, não, eu não posso morrer. Tem 60 anos que eu comecei a viver em Cristo, eu não posso morrer. Aqueles que estão em Cristo não podem morrer. Quando você se conscientiza disso, você anda de cabeça erguida. Qualquer enfermidade, você olha com desprezo naquilo. Nós somos de Deus de alma. Pode dizer comigo? Eu sou de Deus de alma. Quer falar mais uma vez? Sou de Deus de alma. O diabo tem que escutar essas coisas da sua boca. Todo dia o diabo está do nosso lado. Isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Quando você diz essas coisas, você está dizendo assim, e isto, Satanás?
Vamos para mais um ponto. No partir do pão. Então a comunhão já foi estabelecida. Agora, ainda na comunhão, achei muito interessante isso aqui. Comunhão é corpo. Corpo, é um corpo. É acordo. É ter o mesmo sentimento. Comunhão é unidade. Mombrana pregou várias mensagens. A união invisível da noiva, comunhão, várias mensagens temos aqui. A unidade, que é a comunhão também, né? Presta bem atenção nisso aqui. Onde você estiver, seu pé, sua mão, sua cabeça, seu nariz, sua boca estarão ali, onde você for. Você vai lá no hospital, vou deixar meu pé aqui, você não chega lá. Vou deixar minhas mãos, como é que você vai dirigir o carro? Vou deixar meu nariz, não consegue. Quando Deus pensou na gente, há 100 bilhões de anos antes de criar o sol, a lua, as estrelas, até mesmo os anjos, Provérbios 8, 22, ele já sabia tudo o que nós precisaríamos. Ia chover, seu nariz tinha que ser para baixo. Você ia conversar, tinha que escutar. A orelha ela é geralmente inclinada para frente. E várias coisas. Talvez você não olhou a maravilha que é o seu corpo. É um universo incalculável, por dentro e por fora. Seu pé poderia ter sido para trás. Como é que ia andar? Você não teria equilíbrio. Deus é maravilhoso. Você pode falar comigo? Deus é maravilhoso. Você nunca deixa nada que te pertence para trás. Nada. Bora, nariz. Vamos embora. Pensou? Ô, nariz. Bora. Sai de você para cheirar. Não, está aqui, ó. Grudadinho. Unidade. O irmão Brena disse que Cristo não deixa nada do que lhe pertence para trás. Parece que a igreja está faltando pessoas. Mas na hora que ele disser assim, vamos, não vai faltar nenhum. Ninguém. Em Atos capítulo 1, ele subiu, foi assunto ao céu. Em Atos capítulo 2, ele voltou e entrou no seu corpo em Pentecostes. E vocês viram? Aquele vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa, todos receberam aquela porção de língua de fogo, todos falavam a mesma coisa. E o irmão Brena disse, nós devemos falar a mesma coisa. O que é isso? Comunhão. Partir do pão. Atos capítulo 2, 46. E partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. O irmão Brana diz assim, o tabernáculo Brana o toma a Santa Ceia uma vez ao mês, estabelecido, primeiro domingo de cada mês, eles comem o pão e bebem o vinho. Glória a Deus. Comungavam o pão e vinho, o profeta diz, lembrando da morte, da ressurreição e segunda vinda do Senhor. Toda vez que você come do pão e bebe do vinho, você está testificando da morte, da ressurreição e da segunda vinda de Cristo. E eu penso que é um dos cultos mais significativos para a igreja, é a Santa Ceia. Você demonstra quem você é. Na mensagem Comunhão, essa que foi pregada 4 de fevereiro de 62, o profeta diz assim, eu gostaria de explicar um pouquinho, nós tomamos o que chamamos de comunhão, é o pão e o vinho.
Agora, isso tem sido tão deturpado a ponto de nem ser bom falar nisso. Eu sei o que o irmão Brando está dizendo. A igreja que depois da Santa Ceia, os meninos vêm aqui na frente, pegam pão e jogam uns nos outros e bebem o resto do suco de uva. É um converseiro, aquela coisa, falta de respeito com as coisas de Deus. Irmão Brando diz assim, quando termina a ceia, os diáconos têm que se reunirem, queimar o pão antes do outro dia. É Bíblia, está na Bíblia, Números, a gente pode citar. Tanto o vinho é queimado, ou jogado numa parede onde ninguém pisa, e o pão queimado e jogado num jardim onde ninguém pisa. O irmão Brando fazia desse jeitinho, desse jeitinho. Agora, isso tem sido tão deturpado a ponto de nem ser bom falar nisso. Isso realmente não é comunhão. Pão e o vinho. Isso é apenas guardar um mandamento, está vendo? Agora, a razão de chamarmos de comunhão é porque vem da Associação Católica como sendo a Santa Eucaristia, o que literalmente é o corpo do Senhor. Vamos voltar um pouquinho no passado, principalmente os filisteus e aqueles povos que norteavam. Eles adoravam Baal, é o Deus Sol. Segundo a história, eles faziam uma torta, se era uma família de 3, 4 pessoas, eles faziam proporcionalmente ao número de pessoas. E quando eles iam comer aquilo em homenagem ao Deus Sol, comemorar o aniversário do Deus Sol, eles pegavam aquilo e faziam assim, olha. Ó Baal, comemos em comunhão e reverência a ti. E o irmão Brando diz assim, quando o catolicismo romano assumiu a primazia do cristianismo, então eles diminuíram, diminuiu, fizeram uma hóstia. Lá era o Deus Sol. Agora, segundo a doutrina católica herdada dos egípcios, é o Deus Mitra, que é o mesmo Deus Sol, comemorado dia 24 de dezembro. Vocês já notaram como é que o padre faz? Ele pega a hóstia e faz assim, ó, mesma coisa. Aí ele vem, a pessoa espicha a língua, põe na língua da pessoa, e é só ele que bebe o vinho. É fácil, né? É fácil só ele tomar o vinho. Isso não é comunhão. Isso aí é uma missa. Se a gente fosse entrar nisso daí, onde o irmão Brando fala, vai dar muita coisa. Glória a Deus. Então, não me importa quantos sacerdotes ou pregadores, ou quem quer que abençoe isso, mesmo assim é pão e vinho. Quando o sacerdote romano pega aquilo, ele coloca aquele copo ali, aquela taça, coloca um guardanapozinho assim, e depois ele vai e faz bem assim. Quando ele ora, segundo a doutrina católica, o ecumene, naquela hora é o próprio corpo de Jesus, unha, cabelo, sangue e tudo, porque eles creem na transubstanciação do corpo e do sangue. Mas o irmão Brando está dizendo aqui que nós tomamos como símbolo, amém? Não é isso que nós queremos? Amém? Graças a Deus. Eu estou falando só o que a gente sabe. Isso é bom. Está na hora de pôr o óculos agora, né? Mesmo assim, é pão e vinho. Não há nenhum sacerdote, como eles nos dizem, que Deus está obrigado, isso é uma blasfêmia. Deus está obrigado a ouvir ao sacerdote quando ele transforma a comunhão. O que chamam de comunhão, a Eucaristia, no corpo literal do Senhor Jesus. Então o crente toma isso e isso é comunhão, isso está errado. A Santa Ceia não é a comunhão. É apenas memória, lembrança daquilo que nós estamos guardando cada culto aqui, dessa comunhão.
Comunhão de fé igualmente preciosa. Irmã junto com a irmã, irmão junto com o irmão. Termina o culto, Deus abençoe, um abraço e vivem tudo em comum. Isso é comunhão. Vamos seguir mais um pouquinho. O irmão Breno diz assim: Deus tem comunhão com seu povo. Será que eu tenho comunhão com o pastor Zizito? É claro que antes de pregar no seu púlpito, eu tenho que ter comunhão com ele. Falar a mesma coisa que ele fala, crer a mesma coisa, andar no mesmo caminho, mesma coisa. Pode dois andar juntos se não estiverem de acordo? Não pode. Vamos mais um pouquinho para frente, tem tanta coisa que não vai ser possível. O profeta diz assim, na mensagem Comunhão, possuindo todas as coisas, 142. A comunhão não é pão e vinho, comunhão é falar com Deus. Você quer ter comunhão com a pessoa? Fala com ela. Você vai conhecer os segredos que ela tem. Agora chegamos no quarto item, e nas orações. O profeta diz assim: esta era a força que sustentava a igreja, lhes dando forças para vencer. O crente que não ora, não tem combustível, não tem força. E Paulo diz aqui em 1 aos Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. O profeta irmão Brana disse, há pouco foi lido isso aqui, olha, está escrito, que esta é a maior força que existe na terra, a oração. Quando você se aproxima de Deus, com sinceridade, começa a pedir perdão. Senhor, eu não sou digno, me perdoa. Irmão Brana diz que até muda o pensamento de Deus. A oração muda as coisas. A oração muda aquele marido, irmã, muda aquela esposa, muda aquele filho, muda aquele lar. A oração muda tudo. Quando é aplicada da maneira que se deve aplicar. Ao invés de implicar com o marido, com a esposa, com todo respeito ao pastor Zito, eu digo isso, a gente ora um pelo outro. Quando aquele homem sorriu do irmão Brana porque ele tinha colocado óculos, ou outro sorriu que ele tinha colocado peruca, o que ele fez? Ele correu para Greensmill lá, para a caverna, e foi orar por ele. Já pensou que coisa? Tempo da colheita 277. O irmão Brana diz assim: o pão e o vinho são apenas um símbolo. Estou batendo isso aqui, porque isso aí entra na gente e permanece. Não que vocês não tenham recebido. Quanto mais a gente fala dessas coisas, mais entra na gente. Amém? Você põe um prego ali, dá a primeira pancada. Pá, ele entra um pouquinho na tábua. Mas você quer que vá até o fim? Tem que bater bastante vezes. Na mensagem que fazes aqui, Elias, 151, 154, o profeta diz assim: todo cristão deveria tomar a comunhão. Todo. Ah, mas se eu não tiver em condições? Examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim come e beba desse corpo. Eu estava vendo uma igreja em Campo Grande, uma igreja grande, bateria, aquela bagunça, e mulheres pintadas. Um irmão deixou a mensagem e foi congregar lá. Aí esse irmão me procurou lá no lugar lá e disse: pastor, sabe como é que o pastor ensina lá que só deve tomar Santa Ceia quem está errado? Quem está com a vida torta, quem está certinho não precisa. Esse aí é o evangelho daquela igreja lá dos Estados Unidos. Esqueci o nome agora. Soldado de Cristo, uma coisa assim. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Por que o cristão tem que tomar a comunhão? Isso te mantém ligado ao corpo. Quando falta um irmão na ceia, você não sabe se ele está doente, a não ser que avisa. Não sabe se está viajando.
não sabe se está realmente comungando com você o mesmo pão, o mesmo vinho. Isso te mantém ligado ao corpo, você mantém a memória do Calvário viva, você mantém o cristianismo vivo, porque o cristianismo começa em mim. Eu nunca posso falar, você não é cristão? Tem que falar, será que eu sou cristão? Será que eu tenho a vida de Cristo? E esta é a prova que você prova que é de Deus de alma. É um compromisso que nós temos com Deus. Na mensagem, lembrando-nos do Senhor, olha aqui que o profeta vai dizer. Parágrafo 27. Paulo disse que é para tomarmos o cálice e beber o sangue e comer o pão kosher, sem fermento e sem o azeite, né? Em memória, para lembrarmos o que ele fez por nós. E ao fazê-lo, você não vai querer fazer disso uma coisa comum. Onde você vai? Vou lá tomar ceia. Não, você vem reverente. Não que você vem lá do banco, Senhor, tem misericórdia de mim, e tal, e abate ali, pega. Não, você vem de cabeça erguida. Porque agora não depende de mim, depende dele. É ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você não vai querer fazer disso uma coisa comum de cada dia. Você vai realmente querer vir lembrando do Senhor, está vendo? Lembre-se que foi a graça dele e a misericórdia dele. É só isso que lhe dá a única esperança que você tem. É ele, não é nada que eu fiz, não é nada que você faz. Não me importa o que você chegasse a fazer. Eu fiz a igreja, eu fiz o piso, eu dei todos os instrumentos, eu dou o terno do pastor, eu dizimo, eu oferto. Deus não quer nem saber disso, quer saber se você está firme. Eu tenho pregado uma coisa assim, que às vezes você tem uma posição na igreja, mas não tem uma posição no corpo de Deus. Não, eu sou pastor, sou evangelista, eu sou diácono, sou auxiliar. E às vezes não tem reconhecido por Deus uma posição no corpo de Cristo. O que é terrível isso daí. Ainda que você não seja nada aqui, ocupando nenhum ofício, mas se você estiver no corpo de Cristo, ninguém toma o seu lugar. Aleluias! Ninguém pode tomar o seu lugar. Não me importa o que você chegasse a fazer. Não há nada em lugar nenhum que pudesse, de algum modo, se aproximar do que Cristo fez por você. Nada, nada, nada. O irmão Brana, aonde ele estava ao redor do mundo, ele fazia questão que tocasse o somente crer. Somente crer, tudo é possível, somente crer. O profeta dizia assim, quando Paul Heider escreveu aquela letra, ele não sabia que nós estaríamos viajando ao redor do mundo, cantando esse corinho, esse hino. E toda vez que a igreja começava a cantar esse hino, diz o profeta, o anjo se aproximava. O anjo do Senhor gostava desse hino. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Olha para o seu irmão, bem nos olhos dele, olha para os olhos do seu irmão e diga, somente crer. Somente crer, irmã, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer. Então, ao chegarmos à mesa do Senhor, olha o segredo. Não é o pão que importa, não é o vinho que importa. Comunhão quer dizer conversar com. Você vem comungando, comungando. Você vem comungando por ter comungado já com Deus diariamente. Lá em casa, na leitura das mensagens, da Bíblia, cantando um hino. A primeira coisa que um judeu faz, quando ele se levanta da cama, ele levanta as mãos e diz assim, o Senhor é Deus, o Senhor é único, bendito seja o nome do Senhor.
ele vai ao exército fazer o curso para ser militar, quando ele se forma, ele recebe a Torá numa mão e uma metralhadora na outra. Ele tem um compromisso de crer em Deus e preservar a fé de Abraão até o fim da sua vida e defender a pátria. E muitas coisas que estão entrelaçadas no símbolo da estrela de Davi. A hora que o senhor ler aquele livro lá, o senhor vai ver que coisa fantástica. Você vai morar na terra de Israel, lá em Jerusalém. Ah, vou comprar uma casa, tirar escritura, registrar. Não tem isso, não. Ninguém tem escritura registrada no Estado de Israel. A terra pertence a Deus. E eu me lembro que eu li alguma coisa do irmão Brando em algum lugar, e fala de São Mateus, Santo Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 5, que os mansos herdarão a terra. Não haverá cercas, não haverá muros, não haverá fronteiras. A terra é nossa. Só os mansos herdarão a terra. Mansos, mansos. Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que não gostam de contenda, gostam de amor, tranquilidade. Bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, leia o capítulo 5 de São Mateus, cada item. Leia 1 Tessalonicenses 5, todo o capítulo. Isso vai te levantar, vai te fazer levitar na fé. São coisas simples, simples, mas te abençoa. Amanhã à noite nós vamos ter 3 pontos que São Francisco de Assis fala para quem quer vencer. Vamos deixar para amanhã à noite. Estou quase terminando aqui. A minha esposa falou assim, você vai pregar só 10 minutos, né? Falei, 12 minutos, né? 12 minutos. Glória a Deus. Glória a Deus. Na mensagem, ainda lembrando do Senhor, o irmão Brenner diz assim, parágrafo, eu fiz a cirurgia dos olhos e eu estou querendo fazer, que eu estou enxergando, mas não tem jeito, né? A idade não deixa enxergar. É o 41. Uma comunhão com o Senhor é como um oásis num deserto. É como uma nascente debaixo da lagoa. A pessoa que viaja, passando por ali, para e bebe a água até matar a sede. Oh, mas como é bom ir num culto, onde você canta para Jesus, onde você ouve a palavra do Senhor. A pessoa já vem triste para a igreja, vai sair mais triste ainda. Ela tem que sair feliz, cantando, pulando, aleluias! É o que vai acontecer conosco, Malaquias 4:2, depois do milênio. E saireis e saltareis como bezerros, quando sai dos cevadouros. Você já viu o bezerrinho quando sai? Sai crambuçando, pulando. É o Pentecoste que a igreja está. E esse Pentecoste é conscientização. Você sabe onde está, sabe de onde veio, sabe para onde está indo. Conscientização. Deus dá essa conscientização para nós. Nós não estamos aqui todos sem saber o que vai acontecer. Não, nós temos uma coisa. Nós temos aquela fé que só Deus para dar para você. Só eles. Tem muita gente que não tem essa fé perfeita. Pensa que não tem essa fé perfeita, mas na hora do apuro, você vê que você tem essa fé perfeita. E sabe o que Paulo diz para carimbar? Paulo diz assim, eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo de que ele é poderoso. Aleluia! Glória a Deus! Estou terminando aqui, pastor Lisito. Se eu fosse ler tudo que eu tenho aqui, as matérias. Glória a Deus. Bebe a água até matar a sede. Então deixamos o local de adoração
revigorados, satisfeitos. Puxa, hoje o pastor Zito pregou uma mensagem gostosa. O domingo que vem ele vai pregar outra mais gostosa. Eu estava vendo aqui na quinta-feira, que coisa maravilhosa. Quem perde um culto daquele ali está perdendo muita coisa. Lendo a Bíblia, essa maneira boa dele explicar para a gente. Sentei lá atrás, onde está o Natan ali, e falei, meu Deus, que coisa boa. Tem igreja que não quer isso, irmão. Tem igreja que não quer isso. Mas vocês estão querendo e Deus vai abençoando. Amém? Glória a Deus. Quando a igreja chega a esse ponto, que Cristo significa tanto para nós, que temos sede de estar na presença dEle, é com cada um. Isso é um recurso que dá vida. Nenhum diabo poderá alcançar você. Até a própria morte é derrotada aí. Amém? Graças a Deus. Eu poderia seguir. Tem bastante mensagem, muita coisa. Mas amanhã tem mais um pouquinho. Vamos ver se amanhã prega 12 minutos só, né, Vanice? Glória a Deus. Vamos cantar um corinho? Posso cantar, pastor? Glória a Deus. Vamos ver se vocês vão me acertar aí, né? É aquele hino, irmã. Renova-me, Senhor. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Conhece? Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser moldado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Amém? Amém. Vamos orar e eu vou passar para o pastor. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concedeu nesta noite. Poder estar na tua casa para mais um tempo de adoração ao Senhor. Recompensa meus irmãos que vieram com este frio de 9, 10 graus, um pouco menos talvez. Vieram lembrando daquele dia no Calvário. Aceita a nossa gratidão, Senhor. Aceita a nossa adoração. O Senhor é digno de ser adorado. O Senhor é digno de ser honrado, Senhor. Deus Todo-Poderoso, autor da vida, de toda a boa dádiva e todo dom perfeito. Guarda o teu povo, Senhor, para o teu reino. Guarda dos males do século presente, do dia presente. Nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque tudo que há, pastor, necessita ser mudado, Senhor. O que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Fazendo uma referência ao culto de quinta-feira, pastor Zito, o irmão Gladson disse lá em casa que gostou muito do culto da quinta-feira,
que ele fez uma colocação como um passarinho tratando o filhotinho, colocando boca a boca. Então ele diz que é alimento colocado na boca a boca dos irmãos. É muito interessante esse comentário, né? Vamos cantar o último hino dessa noite. É o 107 da harpa cristã. Irmão Marcinho, chega aqui na frente, fazendo favor. Já vamos cantar o último hino e você faz a oração final. Deus nos guardar, nos proteger na estrada. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que ouvimos nessa noite, Senhor. E que o Senhor possa, através dessas firmes promessas, renovar o nosso ânimo, Pai, dia após dia, Senhor. Alegres, de cabeça erguida, sabemos em quem tenho crido, Pai. Nós temos crido no Senhor Jesus Cristo, o único e verdadeiro Deus, ó Pai. Leva-nos de volta a nossas casas, guardados pelas suas potentes mãos, ó Deus, e que nós possamos no dia de amanhã retornar à tua casa, ó Pai, e ser novamente abençoados por ti, ó Pai. No nome de Jesus Cristo é que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém, Jesus, amém.